Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Beck Figueiredo, sou professor de Química aqui do Acelere no Enem e na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa aula de pilha. E se você por acaso não viu a primeira aula, procura aí no material a primeira aula de pilha. É importante a gente entender um pouco como é a lógica de uma pilha para poder entender bem a nossa aulinha de hoje. Por quê? Na aula de hoje, gente, vamos falar sobre um conteúdo que está vindo muito forte nos vestibulares, que é o cálculo da DDP de uma pilha. A DDP, para você que não sabe, é nada mais nada menos que a diferença de potencial, que lá na física, a galera da física também chama às vezes de FEM, força eletromotriz. E de maneira simples, gente, o que é que a gente pode saber sobre a DDP de uma pilha? Como é que eu calculo a DDP de uma pilha? Se você procurar os livros didáticos, né, ou as fontes de conhecimento, vai ter lá, diferença de potencial, vai ser o elemento que tem o maior potencial de redução, menos o elemento químico que tem o menor potencial de redução. Só que decorar maior potencial, menos e menor potencial, sempre confunde um pouco a galera, né? Para facilitar o teu aprendizado, Berguinho trouxe uma dica bacana aqui para ti, ó. Lembra que quando a gente fala de pilha, a gente sempre viu na nossa aula que pilha é igual ao CRAU. O que é o CRAU, Berguinho? O CRAU significa dizer que o cátodo sofre redução, o ânodo sofre oxidação. E se você prestou atenção na nossa última aula, quando falamos de pilha, eu vou ter particularmente, ó, o cátodo sendo polo positivo, não é isso? E o ânodo sendo polo negativo. E aí, de maneira fácil, para você nunca se perder na hora de calcular a DDP de uma pilha a nível de Enem, tu vai fazer a seguinte operação matemática. Vê que coisa linda. DDP é igual ao cátodo menos o ânodo. Ou seja, eu vou identificar quem é o cátodo de uma pilha, vou identificar quem é o ânodo de uma pilha, cátodo menos o ânodo, eu calculo a DDP. Ô Berguinho, e como é que eu sei, olhando para a questão, quem é o cátodo e quem é o ânodo? Vê que coisa linda, vê que coisa bacana. Vem comigo aqui agora. A nível de vestibular, só é dado os potenciais de redução. Se você pegar o edital do Enem ou dos principais vestibulares, ele vai te dar apenas o potencial de redução dos elementos químicos. Então, de maneira bem simples, o cátodo vai ser aquele que tem o maior potencial de redução, ou seja, aquele que é o mais positivo. Já o ânodo é aquele que tem o menor potencial de redução, aquele que é o mais negativo. Então, para você não se perder nunca, né, nisso daí na hora de estudar, para você saber quem é cátodo e quem é o ânodo, o bizu é esse aqui, ó, cátodo, redução, polo positivo. Então, o elemento químico que tiver o potencial mais positivo vai ser o cátodo. Ânodo, oxidação, polo negativo. Então, aquele que tiver, ó, o menor potencial de redução vai ser o ânodo. Então, simples e fácil. O vestibular te deu potencial de redução. O mais positivo é o cátodo, o mais negativo é o ânodo. Ficou esperto? Outro ponto importante também, né? Quando a gente fala aí um pouquinho sobre pilha, é a diferença de pilha para bateria. Você também precisa tomar cuidado sobre isso, né? E interdisciplinar a química com a física. Quimicamente falando, cientificamente falando, pilha e bateria têm praticamente a mesma lógica. Eu vou ter ali um sistema de corrente alternada, tá certo? Desculpa, um sistema de corrente contínua, alternada não, contínua, onde meus elétrons vão sair de um polo e vão até o outro. A diferença, gente, é que quando nós falamos de uma bateria particularmente vai ter várias pilhas conectadas em série uma com a outra. Então eu vou ter particularmente as pilhas ali, ó, conectadas em série. E se você se lembra lá das aulas de física, quando eu tenho circuitos elétricos conectados em séries, eu vou somar a sua voltagem. Por exemplo, se eu falar da bateria de um carro, a bateria de um carro, ela tem em média, né, um total de 12 volts. Mas se você fizer o potencial de redução, a diferença, né, da DDP, com todos os elementos químicos existentes hoje na tabela periódica, tu nunca vai ter um potencial de 12 volts.
Então, como é que eu tenho uma bateria com 12 volts, Berguinho? É porque, na verdade, a bateria de 12 volts, ela é nada mais, nada menos que 6 pilhas de 2 volts conectadas em série. Como elas estão conectadas em série, eu vou somar todas essas voltagens, dando um total aí de 12 volts. Belezinha? Outro ponto também é a questão das pilhas recarregáveis, né, que a gente tanto fala. Berguinho, uma pilha recarregável, ela seria uma corrente alternada? Não é bem assim. Quando a gente tem uma pilha recarregável, gente, na verdade o que eu vou ter é nada mais nada menos que um processo químico reversível. Ou seja, o fluxo de elétron que vai do ânodo para o cátodo, quando eu conecto ele a uma fonte mais energética, a uma DDP maior, eu faço com que os elétrons do cátodo voltem novamente para o ânodo. E essa minha pilha, particularmente, ela se recarrega. Belezinha? Então, quimicamente falando, toda pilha é um sistema de corrente contínua. Os elétrons vão sair do ânodo e vão para o cátodo. As baterias é nada mais nada menos que um conjunto de pilhas, onde as pilhas vão estar conectadas em séries, aumentando a voltagem desse sistema elétrico. Belezinha até aqui? Na nossa próxima aula, vamos resolver então uma questão em cima desse conteúdo, para você poder fixar bem esse conteúdo abordado na aulinha de hoje. Para você, um beijo enorme, bons estudos e até mais, galera! Sabe o que esses lugares têm em comum? Jovens como Gabriela, que através da educação estão vendo suas vidas serem transformadas e aproveitando um mundo de oportunidades. Em 2021, a Prefeitura do Recife criou o Embarque Digital, um programa que tem a parceria com o Porto Digital e garante bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos superiores de tecnologia, para alunos que foram da rede pública de ensino. E ainda oferece passe livre também. O programa Embarque Digital, 50% das vagas são destinadas para mulheres e pretos. É uma chance que a gente tem de estar equilibrando, né, a nossa sociedade hoje. 50% dos alunos da primeira turma do Embarque já está trabalhando em empresas do setor. Ganha o ecossistema de tecnologia do Recife, ganha a sociedade e, claro, ganha a Gabriela, que aqui ou aqui vai garantindo seu lugar no futuro.